Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema cardiovascular. Nesta aula, nós vamos estudar a morfologia interna do coração, o seu complexo estimulador, bem como a irrigação, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação do coração. Vamos começar com o estudo da morfologia interna do coração. Nesta imagem, nós observamos um coração seccionado ao longo do seu eixo longitudinal, é um corte sagital, e assim eu consigo observar as câmaras cardíacas abertas. Então, nós temos aqui o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O que existe dentro de cada uma destas câmaras? Então, é isso que nós vamos estudar agora, tá? Vamos começar com o átrio direito. No átrio direito, nós observamos 4 orifícios. Orifícios, pessoal, são também denominados de ósteos. Então, nós vamos estudar muitos ósteos na anatomia 2. Tá? Estamos estudando aqui agora os ósteos presentes dentro das câmaras cardíacas. Então, no átrio direito, eu observo 4 ósteos. O primeiro ósteo é a desembocadura da veia cava cranial. Então, esse é o ósteo da veia cava cranial. Da mesma forma, nós temos, nesta região, o ósteo da veia cava caudal. Gente, só um detalhe, esta é uma imagem de um coração humano, mas é porque eu achei ela muito didática, né, no sentido aqui da morfologia interna, tá? Pra gente conseguir observar bem. Então, lembrem-se apenas que a posição das veias cavas não é esta, tá? A veia cava cranial vai chegar nesta região, cranialmente, enquanto que a veia cava caudal vai chegar caudalmente, tá? Muito bem. Então, ósteo da veia cava cranial e ósteo da veia cava caudal. Também podemos observar aqui, olha, um ósteo na passagem do átrio direito para o ventrículo direito. Nesse ósteo, nós temos a presença de uma válvula para controlar aqui o fluxo, a passagem do sangue, tá? Depois a gente vai falar sobre essas válvulas, mais à frente um pouquinho aí da aula. Então, esta abertura de comunicação entre átrio direito e ventrículo direito chama ósteo atrioventricular direito. Então, nós já falamos aqui 3 aberturas do átrio direito. O ósteo da veia cava cranial, ósteo da veia cava caudal e o ósteo atrioventricular direito. A próxima abertura é essa que está representada bem pequenininha, bem próxima da transição do átrio direito para o ventrículo direito. Mas ela se abre aqui no átrio direito mesmo, tá? É um buraquinho pequenininho que fica próximo ao ósteo da veia cava caudal, chamado de ósteo do seio coronário. O que chega nesse ósteo do seio coronário? Aqui, pessoal, chegam 2 veias que fazem a drenagem do próprio coração, tá? Então, nós vamos estudar nessa aula ainda, no final da aula, quais são as veias que fazem a drenagem do coração, então, quais são as veias que recolhem o CO2 e os metabólitos gerados no próprio tecido cardíaco, recolhem esse sangue e desembocam aqui no átrio direito. Então, 2 veias que chegam aqui são as veias cardíacas, magna e média, ok? Então, veia cardíaca magna e veia cardíaca média fazem a drenagem do coração, recolhem CO2, metabólitos e desembocam no ósteo do seio coronário, que se encontra no átrio direito, próximo à desembocadura da veia cava caudal. Tem uma outra imagem para vocês observarem esses 4 ósteos do átrio direito. Vejam, olha aqui. Então, nesta imagem, nós temos apenas o átrio direito aberto, tá? Esta parede aqui, olha,
é um septo que separa os dois átrios. Nós vamos falar dela também mais à frente na aula. Então, essa estrutura aqui faz parte do septo, tá? Então, vamos observar os 4 ossos aqui do átrio direito, olha. Então, aqui é a veia cava cranial, então essa abertura, ósseo da veia cava cranial. Nesta região, ósseo da veia cava caudal. Ventralmente, ao ósseo da veia cava cranial, perdão, ao ósseo da veia cava caudal, esse buraquinho pequenininho aqui é o ósseo do seio coronário, onde desembocam as veias cardíacas magna e média. Esta abertura bem grande aqui, olha, é o ósseo atrioventricular direito, que é a passagem do átrio direito para o ventrículo direito. Nesse ósseo, nós temos a presença de uma válvula, chamada de válvula tricúspide. Nós vamos estudar as válvulas nesta aula de hoje ainda, tá? Bom, vamos voltar. Agora vamos para o ventrículo direito. No ventrículo direito, nós observamos 2 ósseos. O primeiro, nós acabamos de falar, que é o ósseo atrioventricular direito. Se ele é atrioventricular, isso significa que eu consigo vê-lo tanto no átrio quanto no ventrículo. Ele faz parte das 2 câmaras. É a passagem do átrio para o ventrículo, tá? Então, este é o primeiro ósseo observado no ventrículo direito. Ósseo atrioventricular direito com a válvula tricúspide que nós acabamos de falar. O segundo ósseo observado no ventrículo direito é a saída do tronco pulmonar. Lembrem-se, tá vendo? Mais uma vez, precisa aqui do conhecimento da circulação, dos 2 tipos de circulação. Lembrem-se que o sangue que está no ventrículo direito é um sangue rico em CO2, né? Ele foi recolhido do corpo, chegou aqui no átrio direito, passou para o ventrículo direito. Então, é um sangue cheio de CO2. Ele sai pelo tronco pulmonar, que é uma artéria, levando sangue com CO2 até os pulmões para ser oxigenado, tá? Então, a saída do tronco pulmonar acontece aqui a partir do ventrículo direito. Então, este é o ósseo do tronco pulmonar. Nesse ósseo, também observamos uma válvula, chamada de válvula pulmonar. Depois, como eu disse, nós vamos estudar todas essas válvulas, tá? Muito bem. Agora vamos para o átrio esquerdo. No átrio esquerdo, nós observamos um número variável de ósseos. Por quê? Porque as veias pulmonares também se apresentam em número variável. Então, nós temos aí de 3 a 5 veias pulmonares, ok? Então, nós podemos ter de 3 a 5 ósseos das veias pulmonares. No átrio esquerdo, também existe um ósseo atrioventricular esquerdo, que também tem uma válvula. Nesse caso, a válvula é chamada de mitral, tá? Muito bem. Então, novamente, átrio esquerdo, nós temos os ósseos das veias pulmonares, que é a desembocadura das veias pulmonares, que estão trazendo sangue rico em oxigênio dos pulmões, chegando aqui no átrio esquerdo. Aí temos o ósseo atrioventricular esquerdo, que é a passagem de átrio para ventrículo esquerdo, e com a presença de uma válvula, chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide. São só esses ósseos que temos aqui. E agora, para finalizar, o ventrículo esquerdo. Nós observamos o mesmo ósseo que eu acabei de falar, que é o ósseo atrioventricular esquerdo, com a válvula mitral, e observamos a saída da artéria aorta. Então, temos aqui o ósseo aórtico com a válvula aórtica, ok? Então, ósseo atrioventricular esquerdo com válvula mitral e ósseo aórtico com válvula aórtica. Aí o sangue cheio de oxigênio vai sair pela artéria aorta,
para levar esse oxigênio e os nutrientes até todos os tecidos corporais. Ok? Muito bem. Bom, se a gente fizer um corte olhando por fora do coração, lembrem-se da aula passada sobre os sulcos que marcam externamente septos. Então, se a gente fizer um corte transversal, passando ali na linha do sulco coronário, que eu mostrei para vocês na aula passada, e separarmos aqui os átrios dos ventrículos, vou pegar esta parte do coração aqui que eu seccionei, tá? E vou virar para cá para vocês verem, ó, essa daqui. Então, esta imagem aqui, nós retiramos os dois átrios. Os dois átrios estavam aqui em cima e os ventrículos estão ali de baixo, tá? Foi o corte exatamente assim. Pegamos essa peça e viramos para cá. Então, quando a gente faz um corte no nível ali do sulco coronário, nós vamos observar este septo. Este é o septo atrioventricular. Vejam bem o nome dele. É um septo que separa átrios de ventrículos. Gente, veja bem. Por fora, a depressão que tem separando o átrio de ventrículo é chamado de sulco coronário. E nesse sulco correm as artérias coronárias e correm também veias que fazem a drenagem do coração, tá? Nós falamos sobre esse sulco na aula passada. Internamente, agora, nossa aula de hoje, morfologia interna, esse sulco coronário corresponde ao septo atrioventricular. Gente, o nome deste septo é justamente a separação entre átrio e ventrículo, tá? Então, septo atrioventricular. Eu não sei por que vocês sempre esquecem o nome deste septo. E ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque neste septo, nós conseguimos ver 4 óstios e 4 válvulas, que são as que eu acabei de mostrar no slide anterior. Então, vejam, olha, o corte foi feito neste nível aqui, olha. Tá? Neste nível. Então, nós vamos observar os 2 óstios atrioventriculares com a válvula tricúspide e a válvula mitral e também vamos observar os 2 óstios das saídas das artérias, da artéria do tronco pulmonar, o ósteo do tronco pulmonar e o ósteo aórtico. Então, o corte foi feito nesse nível aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente identificar aqui qual ósteo que é qual, a primeira dica que eu vou dar para vocês é qual que é o vaso que sai do meio do coração, que nós estudamos ontem. Então, aquele vaso que sai lá do meio do coração vai sair aqui, ó, exatamente aqui, que é a artéria aorta. Portanto, gente, esta abertura que vai ter aqui é o ósteo aórtico. Aqui nós estamos vendo a válvula, tá? Para ver o ósteo mesmo, a válvula tinha que estar aberta, né? Ela tá bonitinha, fechadinha, porque isso aqui é um desenho. Mas então, vamos lá. Então, a abertura é o ósteo aórtico. E a válvula presente nele é a válvula aórtica. Gente, atenção para o que eu vou falar agora. O nome correto é válvula, não é válvula. Eu vou explicar o que é uma válvula. Muito bem. Então, nós temos aqui no coração 4 válvulas. Nós temos a válvula aórtica, a válvula pulmonar, a válvula mitral e a válvula tricúspide. Vejam que cada uma destas válvulas é formada por segmentos menores. Estão vendo aqui? Por exemplo, a válvula aórtica e a válvula pulmonar apresentam 3 segmentos menores. Vejam, cada um destes segmentos, aí sim, é chamado de válvula. Então, vejam, a válvula aórtica e a válvula pulmonar apresentam 3 válvulas semilunares, cada uma das 2 válvulas aqui, tá? Então, a válvula aórtica apresenta 3 válvulas
semilunares, porque elas têm formato de meia-lua. A válvula pulmonar também apresenta 3 válvulas semilunares. A válvula mitral, também chamada de bicúspide, apresenta 2 válvulas. Vejam, esta é uma válvula, esta é outra válvula. Aqui elas não são chamadas de semilunares, não, tá? Muito bem. A válvula tricúspide, por sua vez, apresenta 3 válvulas. As válvulas aqui também podem ser chamadas de cúspides. Por isso, a válvula tricúspide tem esse nome, né? Porque ela tem 3, 1, 2, 3 cúspides ou 3 válvulas. A válvula mitral tem 2 cúspides ou 2 válvulas. Por isso, ela é chamada também de válvula bicúspide, ok? Então, pessoal, a partir de agora, quando você quiser se referir à válvula como um todo, você vai falar válvula. Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula aórtica. Se você quiser falar sobre o segmentozinho de cada uma delas, aí você vai dizer válvula. Veja bem, gente, cada uma destas válvulas tem nomes, tá? Na válvula pulmonar, cada uma destas válvulas tem nome. Na válvula aórtica, cada uma tem nome. Na válvula mitral, cada uma das válvulas tem nome. E na válvula tricúspide, cada uma das válvulas tem nomes, ok? Nós não vamos entrar nesses detalhes dos nomes aí de cada uma das válvulas, não tem necessidade aqui. Quem for trabalhar com cardio, aí sim vai precisar saber, tá? Lá na aula da Claudine, provavelmente ela vai comentar com vocês, porque é a área de especialidade dela. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar. A gente estava falando aqui da válvula aórtica. Então, o ósseo aórtico com a válvula aórtica se localizam no centro do septo atrioventricular, tá? Vejam que ao lado do ósseo aórtico, nós vamos encontrar o ósseo do tronco pulmonar. Então, aqui nós temos o ósseo do tronco pulmonar com a válvula pulmonar. Gente, atenção para uma coisa aqui, muito importante. Vocês lembram que quando a gente determina as faces cardíacas, por exemplo, essa daqui é a face atrial. Eu vejo as veias. Eu não estou vendo aqui a saída do tronco pulmonar. Onde que eu vejo a saída do tronco pulmonar? Vejam, eu vejo a saída do tronco pulmonar só lá na face auricular, que é aquela face voltada para a esquerda do animal. Então, o ósseo do tronco pulmonar vai estar à esquerda do animal. Gente, não confundam, porque o tronco pulmonar sai do ventrículo direito. Ó, ventrículo direito. Só que onde que eu vejo essa face aqui do coração? Do lado esquerdo do animal. Do lado direito do animal, eu vou ver a face atrial. Então, eu vou ver átrios e as veias. Eu não vejo o tronco pulmonar porque é uma artéria, tá? Então, lá no centro eu tenho a aorta e no antímero esquerdo do animal eu vou ter a saída ali do tronco pulmonar. Lembrem-se disso. Lembrem-se também que as câmaras cardíacas que estão craniais são as câmaras direitas. Então, aqui aurícula e ventrículo direitos, aurícula e ventrículo esquerdos. Do lado de cá, átrio e ventrículo direitos, átrio e ventrículo esquerdos, tá? Isso daí tem que estar sabendo, ó, na ponta da língua. Então, por que eu estou explicando isso daqui de novo? Porque lá naquela imagem, quando a gente faz o corte aqui para observar o septo atrioventricular, eu vou observar o ósseo pulmonar do lado esquerdo. O que está cranial vai ser o ósseo atrioventricular direito e o que está caudal a ele vai ser o ósseo atrioventricular esquerdo, tá bom? Então, vamos voltar lá para aquele slide.
Então, vejam, pessoal. Ósseo aórtico, ósseo do tronco pulmonar. Então, eu sei que aqui, olha, é o antímero esquerdo do animal. Aqui é o antímero direito do animal. Eu estou olhando o animal por cima, tá? É uma vista dorsal. Lembrem-se que eu peguei esse coração aqui e virei para vocês observarem o septo. Então, se aqui é a esquerda do animal e aqui é a direita, a cabeça do animal está para cá e a cauda está para cá. É exatamente como está nesta imagem aqui, olha. Fiz o corte, virei a peça. A cabeça do animal está para cá, a cauda está para cá, tá? Aqui é a direita do animal e do outro lado ali atrás, que vai ser aqui, é a esquerda do animal. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, me pergunta, tá? Então, vamos de novo, ó. Ósseo e válvula aórtica, ósseo do tronco pulmonar com válvula pulmonar. Aí, se eu sei que a cabeça do animal está para cá, as câmaras cardíacas direitas vão estar aqui. E as câmaras cardíacas esquerdas vão estar aqui, porque aqui é cranial, aqui é caudal. Então, o átrio direito estava aqui, o átrio esquerdo estava aqui. Ó, átrio direito estava aqui, átrio esquerdo estava aqui, tá? Nós retiramos os átrios, então eu estou vendo ali dentro os ventrículos. Ali é o ventrículo direito, ali dentro é o ventrículo esquerdo. Portanto, este é o ósseo atrioventricular direito, que tem a válvula tricúspide. E este é o ósseo atrioventricular esquerdo, que tem a válvula mitral ou bicúspide. Para vocês gravarem, eu vou mostrar uma dica. Vejam, direito tricúspide, esquerdo mitral. Em Minas existem 2 jornais bem famosos, que são Diário da Tarde, Estado de Minas. Para vocês não esquecerem que no ósseo atrioventricular direito é a válvula tricúspide e no ósseo atrioventricular esquerdo é a válvula mitral. Diário da Tarde, Estado de Minas, ok? Acho que nunca mais ninguém vai esquecer. Eu aprendi assim com a minha professora da faculdade e eu nunca mais esqueci. Minha professora que ensinou isso não era de anatomia, era professora de citologia, êmbrio e citologia. E eu nunca mais esqueci. Espero que vocês também não esqueçam. Pessoal, esta é uma foto de um atlas de alunos, tá? Então, eu achei que ficou muito bacana, ficou muito bonita a foto, então resolvi usar aqui para vocês verem. Então, observem. No meio, nós temos o ósseo aórtico, então eles representaram o ósseo com esse círculo vermelho, e o ósseo apresenta a válvula aórtica. Olha aqui, cada uma dessas dobrinhas aqui, olha, é uma válvula, tá? Então, isso tudo é a válvula aórtica. Bom, como que eu faço para encontrar aí qual que é a válvula pulmonar? A válvula pulmonar, pessoal, ela tem o mesmo formato da válvula aórtica. Ela é formada por 3 válvulas semilunares. Se vocês observarem o desenho, olha, é igualzinho. E essas duas são muito diferentes das válvulas atrioventriculares. As válvulas atrioventriculares apresentam essas projeções que se dirigem para dentro dos ventrículos, que são as cordas tendíneas, e depois a gente vai entender por quê, tá? Então, observem que estas daqui, ó, essas 3 aqui, são parecidas com esta. Então, este é o ósseo do tronco pulmonar. Tá? A outra dica é realmente observar a saída do vaso. Dá para ver um pouquinho da parede do vaso aqui, dá para ver a saída pelo ventrículo direito, tá? Aí, gente, vejam bem, lembrem-se que o tronco pulmonar sai do ventrículo direito, mas a saída do tronco pulmonar encontra-se no antímero esquerdo. Então, aqui é a esquerda do animal, aqui é a direita do animal, a cabeça do animal está para cá e a cauda está para cá, tá? Então, isso aqui é uma vista dorsal.
Você está olhando por cima. Então, pessoal, você coloca esta face onde você observa o ósseo do tronco pulmonar, você posiciona ela na sua mão esquerda. Então, põe sua mão esquerda aqui, sua mão direita aqui. Assim, você sabe que a cabeça está aqui e a cauda está aqui. Desta forma, o ósseo atrioventricular direito é o que está mais cranial e o ósseo atrioventricular esquerdo é o que está mais caudal. Lembrando que no direito tem a válvula tricúspide e no esquerdo tem a válvula mitral. Muito bem. Vamos entender agora para que servem estas válvulas, tá? Bom, as válvulas servem para impedir o refluxo sanguíneo. Vou começar explicando as válvulas atrioventriculares, que são as duas válvulas que tem na passagem de átrio para ventrículo, tá? Tanto a mitral quanto a tricúspide funcionam desta forma. Estas válvulas, pessoal, então elas ficam presas, elas têm uma margem que fica presa ali no ósseo, tá? E a margem livre delas apresenta essas projeções fininhas aqui, chamadas de cordas tendíneas. Essas cordas tendíneas têm origem nos músculos papilares. Vocês lembram dos músculos papilares da aula passada? Vou mostrar ele para vocês só para a gente relembrar. Vejam, então este daqui é um músculo papilar. Olha, aqui é a válvula mitral, é um pedacinho dela. Isso daqui são as cordas tendíneas e este é um músculo papilar, tá? Bom, vamos voltar lá para o outro slide, certo? O que acontece com essas válvulas? Quando os átrios entram em sístole, então eles vão contrair, eles vão empurrar o sangue para dentro dos ventrículos. O sangue vai descer do átrio para o ventrículo. Esta pressão realizada aqui pelos átrios, né, durante a sístole atrial, é suficiente para abrir a válvula aqui e o sangue passar, tá? Muito bem, nesse momento os músculos papilares estão relaxados, ok? Quando os ventrículos vão entrar em sístole, para expulsar o sangue por meio dos vasos sanguíneos, seja pela aorta, seja pelo tronco pulmonar, o que vai acontecer com essas válvulas? A pressão gerada aqui pelos ventrículos, pela sístole ventricular, vai fazer com que essas válvulas se fechem, tá vendo? Olha, elas se fecham para impedir que o sangue que está no ventrículo volte para o átrio, ok? Nesse momento, os músculos papilares estão contraídos por causa da sístole ventricular. Sístole não é a contração do ventrículo? Músculo papilar não faz parte da parede do ventrículo? Não expliquei para vocês que ele é a segunda camada do miocárdio nos ventrículos? Portanto, eles estão contraídos, tá? Isso faz com que haja uma tensão nas cordas tendíneas que impede a válvula de reverter para dentro do átrio. Então, a válvula fica fechada até o nível aqui do ósseo atrioventricular. A margem dela não vai voltar para dentro do átrio, abrir assim, sabe? Correndo, como é que fala? Por uma pressão gerada no ventrículo, porque as cordas tendíneas não deixam. Tá? Vou tentar explicar isso para vocês de uma forma mais detalhada. Então, vejam, pessoal, a válvula cardíaca vai fazer da seguinte forma, a válvula atrioventricular, tá? Tanto a mitral quanto a tricúspide. Elas estão presas, a margem delas está presa aqui no ósseo atrioventricular e a margem livre delas fica presa pela corda tendínea no músculo papilar. Desta forma aqui, tá? Então, quando o átrio contrai, essa válvula vai abrir. O sangue vai descer para o ventrículo, tá? Quando o ventrículo contrai, então o ventrículo agora vai entrar em sístole. A válvula vai fechar só até o nível do ósseo. O que impede a válvula de fazer isso aqui, ó?
tá? Na hora que ela fechar, ela reverter para dentro do átrio. O que impede? As cordas tendíneas. Então, as cordas tendíneas permitem que a válvula abra e feche somente até o nível do ósseo atrioventricular, tá bem? Bom, então aqui tá mostrando a parede de um músculo papilar, não, mentira, a parede do músculo papilar tá aqui. A borda presa da válvula, a borda livre da válvula, as cordas tendíneas presas aqui num músculo papilar, tá? Então, uma válvula toda aberta aqui, ó. Aqui nesta imagem do coração, nós conseguimos ver a válvula mitral e aqui, olha, tá bem, assim, difícil de ver, né? Porque o corte não favoreceu, mas aqui a válvula tricúspide. Como que eu sei que essa é a válvula mitral e essa é a válvula tricúspide? Pensa aí. Já falei isso na aula passada. Como que eu sei? Gente, veja bem, olha, a espessura da parede do ventrículo. Lembra que do esquerdo é muito maior do que do direito, tá? Então, esse aqui é o ventrículo esquerdo, esse daqui é o ventrículo direito. Aqui é o septo. Então, esta é a válvula mitral, essas são as cordas tendíneas e esse daqui é um músculo papilar, ok? Muito bem. Bom, as válvulas aórtica e pulmonar não apresentam cordas tendíneas. Vamos entender por quê. Então, observem a contração aqui de um átrio, né? Aqui, na verdade, estou vendo a aurícula, mas não tem problema. Então, ó, quando entra em sístole, na hora que ele contrai, observem que a válvula atrioventricular, que são essas duas, tá? Elas se abrem. Então, essa daqui é a válvula atrioventricular direita, essa daqui é a válvula atrioventricular esquerda. Então, tricúspide, vejam que ela tem 3 cúspides, e essa daqui é a mitral, tá? Ou bicúspide. Observem também as cordas tendíneas. Ó, essa daqui é uma corda tendínea, ali atrás tem outra. Isso daqui não é corda tendínea, depois eu vou explicar o que é. Essa daqui é uma corda tendínea, essa daqui é outra. E observem, então, que quando o ventrículo entra em sístole, a válvula fecha, mas sem reverter a sua borda para dentro dos átrios. Seria muito fácil isso acontecer se não existissem as cordas tendíneas, não seria ou não? Seria. Por que seria muito fácil isso acontecer? Porque a pressão exercida aqui pelos ventrículos é muito alta, tá? Então, seria muito fácil isso acontecer. Bom, como existem as cordas tendíneas, a margem das válvulas não reverte. Pode acontecer alguma situação patológica em que a borda das válvulas reverte para dentro dos átrios, ou então que as válvulas não se fecham corretamente e o sangue volta para os átrios? Sim, pode. E aí acontece o que a gente chama de sopro, tá? A gente consegue, em muitos casos, auscultar isso. Vocês vão estudar lá com a professora Claudine também. Bom, com a professora Claudine no Unilavras e com o professor Sávio no Unis, né? Professor de clínica. Muito bem. Bom, pessoal, aí o sangue vai sair por meio dos vasos sanguíneos, né? Vai sair por meio das artérias, vai sair dos ventrículos por meio das artérias. Do ventrículo direito, o sangue vai sair por meio do tronco pulmonar. E do ventrículo esquerdo, o sangue vai sair por meio da aorta, que aqui não tá mostrando a abertura da aorta, mas tá ali dentro, e aí a aorta tá aqui, ó, tá? Mas como essas válvulas são iguais, dá para eu explicar por aqui. Percebam que quando o ventrículo entra em sístole, as válvulas aórtica e pulmonar vão se abrir para dentro do vaso e o sangue vai passar do ventrículo para o vaso, certo? Para a artéria, seja o tronco pulmonar ou seja a aorta. Muito bem. Quando o ventrículo entra em diástole, então ele relaxou, a válvula fecha. Aí percebam que a parede do vaso sanguíneo não vai contrair de volta para que o sangue retorne, tá? Não vai existir uma pressão fazendo com que esse sangue volte para a câmara cardíaca.
Por isso que essas valvas não precisam ter cordas tendíneas. Então, vejam bem, de novo. As valvas atrioventriculares, a mitral e a tricúspide, precisam ter cordas tendíneas, porque depois que o sangue passa do átrio para o ventrículo ainda vai realizar uma contração, a pressão vai ser muito, muito alta para que o sangue saia por meio dos vasos das duas artérias, e isso poderia fazer com que a margem dessas valvas revertesse para dentro dos átrios. Nas valvas aórtica e pulmonar, não é necessário ter cordas tendíneas, porque depois que o ventrículo contrair e mandar o sangue sair por meio da aorta e do tronco pulmonar, não vai ter nada na parede desse vaso que exerça uma pressão para que esse sangue volte. Vocês entendem? Então, não tem como a parede, a borda da válvula reverter, tá? Então, não precisa de cordas tendidas. Deu para entender? De todo jeito, gente, a válvula pulmonar e a válvula aórtica são necessárias, tá? Para que não ocorra um refluxo aqui passivo, né? Um refluxo por gravidade até mesmo do sangue que está nessas artérias para dentro dos ventrículos. Então, elas existem para impedir o refluxo sanguíneo, ok? Muito bem. Bom, pessoal, aqui vamos observar um coração seccionado, né? Um corte sagital. Nós temos abertos aqui átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Nós conseguimos observar a válvula tricúspide, com as cordas tendíneas e o músculo papilar, a válvula mitral, com as cordas tendíneas e o músculo papilar, e também estou vendo aqui, olha, uma das válvulas da válvula aórtica. Lembrando que saindo do ventrículo esquerdo, olha a espessura da parede, saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta, tá? Aqui eu não estou vendo a saída do tronco pulmonar, porque ele está lá do outro lado. Muito bem. Ainda no septo cardíaco atrioventricular, nós observamos um esqueleto. Veja bem, gente, até esse momento não estou falando de ossos, tá? Existem ossos, mas são nos ruminantes. Mas todas as espécies têm um esqueleto cardíaco que não é osso. Se vocês lembrarem da Anato 1, qual que é o conceito de esqueleto? É uma estrutura de sustentação, não obrigatoriamente é osso. Lembrem-se que não são duas palavras que não são sinônimos, tá? Quando a gente fala do corpo todo, considerando a estrutura do corpo, aí sim, os ossos formam o esqueleto do corpo, ok. Mas o esqueleto de um prédio não é osso, o esqueleto do coração não é osso, tá? É uma estrutura de sustentação. O esqueleto cardíaco é formado por um tecido fibroso, é um tecido bem resistente que serve para dar inserção às fibras do miocárdio. Então, lembrem-se que o miocárdio é um músculo, ele precisa contrair, então ele precisa de um ponto de inserção, tá? Então, no esqueleto fibroso, que é essa estrutura representada em azul, nós temos aí a inserção das fibras do miocárdio e também temos a inserção aí das válvulas. Aquela margem da válvula que fica presa no ósseo, fica presa onde? Fica presa nesse esqueleto fibroso, tá? Então, o esqueleto cardíaco nada mais é do que uma estrutura fibrosa que dá sustentação para as fibras do miocárdio e também inserção para as válvulas cardíacas. Tudo bem até aqui? Bom, aí, gente, no ruminante, nós podemos encontrar ossos nesta região do esqueleto cardíaco. Os ruminantes podem apresentar ossos. Normalmente, o bovino apresenta 2 ossos, enquanto que os pequenos ruminantes apresentam apenas um. São esses 2 ossinhos aqui e eles se posicionam ao redor da aorta. Esse menor fica aqui e esse maior fica aqui, ó,
formando como se fosse um Y aqui, né? Tenho foto deles para vocês verem, vejam. Então, esse daqui é do mesmo osso, não são os dois não, tá? É porque esse aqui é do animal com 15 meses e esse daqui com 15 anos. Claro que são animais diferentes. Bom, para vocês verem que ele, né, vai aumentando, porque ele vai calcificando mais. E aqui tem uma radiografia que dá para ver os dois ossos ao redor da aorta, vejam. Esse daqui é o menorzinho, olha, aqui, e esse daqui é o maior, ó, tá? Aqui é a aorta, ok? Aqui é a saída do tronco pulmonar. Aqui é o ósseo atrioventricular direito, não, direito e esquerdo, pela espessura da parede, tá? Muito bem. Bom, além do septo que separa átrios de ventrículos, que a gente acabou de estudar, o septo atrioventricular, temos também o septo que separa os dois átrios e o septo que separa os dois ventrículos. O septo que separa os dois átrios é chamado de septo interatrial, porque ele está entre os dois átrios. Nele, nós observamos uma depressão na parede, é uma área da parede redondinha, onde ela é mais fina, tá? Chamado de fossa oval. O que é essa fossa oval? É um resquício da circulação fetal. Então, a fossa oval no feto era o forame oval. Forame oval permitia a passagem do sangue do átrio direito diretamente para o átrio esquerdo. Ô, gente, tem uma ordem, tá? Peguem a aula de vasos sanguíneos, relembrem lá a circulação fetal. Vou até mostrá-la rapidamente para vocês aqui. Então, vejam, pessoal, ó, átrio direito, átrio esquerdo. O átrio direito recebe o sangue das veias cavas, cranial e caudal, então é um sangue cheio de CO2, né? E aí o sangue que está no átrio esquerdo, na circulação no adulto, recebe o sangue apenas das veias pulmonares, cheio de oxigênio. Como no feto esse sangue já é um sangue de mistura, porque misturou nessa região aqui da veia cava caudal, não faz sentido o sangue ir todo para o pulmão, mesmo porque não é no pulmão que ele vai ser oxigenado. Então, existem aqueles desvios. Reassistam a aula de vasos sanguíneos, circulação. Então, pessoal, esse buraquinho, essa setinha aqui, está representando o forame oval. Depois que o animal nasce, igualam as pressões aqui dentro e esse orifício se fecha, mas ele deixa um resquício chamado de fossa oval. Ela é vista na parede, como vocês viram ali, do septo interatrial. Vou mostrar de novo. Mas vamos aproveitar essa imagem só para eu falar de uma estrutura que eu falei ontem e que eu não mostrei essa imagem, então eu vou mostrar agora. Vejam bem, gente, a comunicação entre o tronco pulmonar e a artéria aorta, que no feto é o ducto arterioso e que quando o animal nasce isso se fecha, formando o ligamento arterioso. Também tem que saber reconhecer isso. Vou mostrar ele para vocês de novo, só para a gente relembrar. Então, aqui, pessoal, só para a gente relembrar, tá? Então, o ligamento arterioso que liga o tronco pulmonar na aorta. No animal adulto, em condição saudável, isso está fechado. Pode acontecer, tanto do forame oval quanto do ducto arterioso, permanecerem abertos após o nascimento. E aí, isso pode causar quadros de insuficiência cardíaca, depende do grau ali de abertura. Qual que é o tratamento? Tanto para um quanto para outro, cirúrgico, tá? Então, voltando só para mostrar mais uma vez a fossa oval aqui, lembrando que em condições saudáveis, depois que o animal nasce, ela se fecha. Pode acontecer dela continuar aberta, né? Ficar o forame oval. E aí, o sangue com CO2, que está no átrio direito, vai se misturar com o sangue com O2, que está no átrio esquerdo. E aí, o sangue que vai chegar nos tecidos corporais do animal para irrigar, né, para levar oxigênio, vai ser um sangue que tem CO2. Então, isso pode gerar sinais clínicos de insuficiência cardíaca, tá bom? O último septo aqui é o septo interventricular, é esse septo bem grandão aqui, que separa o ventrículo direito
do ventrículo esquerdo, tá? Este septo não apresenta nenhuma abertura, nem no feto. Se tiver uma abertura lá no feto, é uma anomalia. Ou, dependendo do tamanho, até mesmo uma monstruosidade, porque pode ser que o animal nem sobreviva. Quando eu dei aula numa outra instituição, a gente tinha um coração de um bezerro que tinha um buraco de todo tamanho, tinha uma abertura de todo tamanho nesse septo interventricular. Então, ele nasceu, apresentou um quadro de insuficiência cardíaca e logo morreu. Aí, quando foi feita a necrópsia, foi visto essa abertura do septo interventricular, tá? Então, nem no feto não é para ter abertura no septo interventricular. O sangue de um ventrículo não vai passar para o outro ventrículo. Muito bem. Para a gente finalizar a morfologia interna, pessoal, preciso mostrar para vocês o que nós encontramos na parede interna dos átrios e dos ventrículos. Então, na parede interna dos átrios, vejam, esse daqui é um átrio aberto, nós observamos essas elevações que são chamados de músculos pectíneos. Músculos pectíneos. E na parede interna dos ventrículos, essas elevações são chamadas de cristas. Isso aqui é um desenho, tem muito, não tem tanto assim não. Vou mostrar para vocês. Aqui os músculos pectíneos tem mais mesmo, tá? Além disso, nós também observamos a presença das trabéculas septomarginais. Vejam o nome, septo, porque elas saem do septo e vão para a margem, ó, para a margem do ventrículo. Então, é assim que você vai diferenciar a trabécula septomarginal de uma corda tendínea. A corda tendínea tem que estar presa na válvula. A trabécula septomarginal sai do septo interventricular e se dirige para a margem do ventrículo. Tem tanto no ventrículo direito quanto aqui no ventrículo esquerdo. Olha uma aqui, ó, tá? Vejam que é diferente, que a corda tendínea está presa lá na válvula. Para que servem as trabéculas septomarginais? Elas dão passagem ao estímulo de contração do coração, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, o estímulo de contração do miocárdio é gerado lá na parede dos átrios, e aí vai passar para átrio, ventrículo, vai descer e subir pela parede do ventrículo. Então, essas trabéculas dão passagem a esse estímulo. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, aqui um átrio aberto. Essas elevações são músculos pectíneos, tá vendo? Ó, aqui tudo. E aqui na parede do ventrículo, olha, essa daqui é uma crista, ó. Certo? Cuidado para não confundir com o músculo papilar. O músculo papilar é grande e tem a inserção das cordas tendíneas. As cristas, olha, ali tem umas cristas, ó. Aqui, ó, uma crista aqui. As cristas são elevações na parede do ventrículo, tá bom? Muito bem. Bom, vamos entender agora o complexo estimulador do coração. Isso faz parte mais da fisiologia do que da anatomia, mas só para a gente relembrar aqui rapidamente, tá, pessoal? Então, o estímulo de batimento cardíaco é gerado no nó sinoatrial, que é um tecido modificado que se localiza na parede do átrio direito, próximo à desembocadura da veia cava cranial. Então, esta é a veia cava cranial. Aí, aqui na parede do átrio direito tem um tecido modificado, que é o tecido que gera o estímulo de batimento cardíaco. Então, lembrem-se que o coração gera o seu próprio estímulo de batimento. Ele não depende do sistema nervoso para gerar esse estímulo de batimento, tá? O sistema nervoso vai apenas controlar a frequência. Se o coração vai bater mais rápido, um ataque cardíaco, como por exemplo esse coração que está aqui embaixo, ou se ele vai bater mais devagar, uma bradicardia, por exemplo, aquele coração que a gente viu ontem, né? Quando eu falei da disposição em espiral das fibras do miocárdio, tem um coração que está batendo lá em bradicardia, tá? Então, o sistema nervoso controla a frequência, mas a geração do estímulo para bater, para o miocárdio contrair, é gerado no próprio coração, tá? É gerado aqui no nó sinoatrial.
Esse nó pode ser chamado de nó ou nódo e também pode ser chamado de sino atrial ou sinusal. Então, 4 nomes diferentes, né? Nó sinoatrial, nó sinusal. Sinusal com S, S, tá? S, sinusal, com um S aí. Muito bem. E pode ser chamado de nódo sinoatrial ou nódo sinusal. O estímulo é gerado, aí esse estímulo é transmitido por meio dos feixes interatriais e levado para os 2 átrios. Aí acontece a sístole atrial. Por meio dos feixes internodais, o estímulo chega ao nó ou nódo atrioventricular, que é um nódo que fica próximo do septo atrioventricular. Na verdade, ele fica na parede do septo interatrial, mas fica bem próximo da divisão do septo atrioventricular. Aí esse estímulo agora vai descer para os ventrículos. Ele desce pelo septo interventricular por meio do feixe de His. Gente, lembra que nomes próprios não são mais utilizados? Então, o nome correto é fascículo ou feixe atrioventricular. Mas todo mundo chama de feixe de His. Então, aqui até tudo bem. Aí ele desce pelo feixe de His ou pelo fascículo ou feixe atrioventricular. Vejam uma trabécula septomarginal, olha, chegando até a parede do ventrículo, tá? Quando chega no ápice, essas fibras se ramificam e sobem pela margem dos ventrículos. Por isso que a contração do ventrículo começa do ápice e aí sobe. Por isso que ele consegue contrair daquela forma que eu expliquei ontem, torcendo e encurtando. Ela começa aqui no ápice cardíaco, ok? Vamos ver como que isso é gerado. Veja bem, temos 2 videozinhos aqui, gente, ó. Aqui tá mostrando a geração das ondas do eletrocardiograma. Vocês vão aprender a relacionar as fases do ciclo cardíaco com as ondas na disciplina de clínica. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Então, vamos lá, ó. O nódo sinusal gerou, passou para os 2 átrios. Vou ter que esperar começar de novo. Aí, quando acontece a sístole atrial, é esta primeira onda aqui, que é a onda P. Quer ver? Vamos ver lá. Peraí, vou ter que esperar começar de novo. Então, ó, vai gerar o estímulo aqui, os 2 átrios vão contrair, sístole, formou a onda P. A contração dos ventrículos, que é a sístole ventricular, vejam que foi para o ápice, depois subiu para a margem e contraiu. Forma esse complexo aqui, QRS, tá? E a última onda T é quando os ventrículos entram em diástole, é quando eles relaxam. Tem um outro videozinho aqui mais acelerado. Veja bem, olha o estímulo sendo gerado aqui, aí faz sístole atrial, chega no nódo, gerou no nódo sinusal. Aí chega no nódo atrioventricular, transmite para o feixe atrioventricular e sobe pela parede, pela margem dos ventrículos. Vejam, olha, tá? Muito bem. Para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar outro vídeo, tá? Porque eu acho que esse aqui vai ficar muito longo. Vou gravar outro vídeo para vocês, mais curtinho, falando sobre irrigação, drenagem venosa e linfática e inervação do coração. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela presença e até o nosso próximo vídeo.